Boas-vindas àquele que está mais próximo a você. Bem-vindo, bem-vinda. E depois poder se sentar. Obrigado, pessoal. Hoje lembrei, tem Santa Ceia, então não dava para... Irmãos, como eu já tinha anunciado, pastor Álvaro esteve conversando comigo algumas semanas atrás e perguntou sobre a possibilidade de voltar a congregar conosco. Eu falei, pastor, é uma honra, as portas estão abertas. E assim ele estava esperando para que Sandra também, a sua esposa, estivesse disponível, né? Os dois trabalham por escala. Então fique de pé, pastor. Sandra também. Aninha cresceu muito, né? Aninha, como é que tá? Vamos aplaudir o Senhor pela chegada. Bem-vindo. Bem-vinda. Aleluia. Pegue a sua Bíblia agora, sentado mesmo. Vamos ler o Salmo de número 37. No culto do Espírito Santo, o Salmo de número 34 foi lido, assim como na abertura do culto hoje. Porém, a nossa jornada bíblica de hoje se encontra no Salmo de número 37. O que é jornada de leitura bíblica? A nossa igreja, desde 2007, ela acompanha um roteiro bíblico diário de passagens bíblicas, onde nós nos esforçamos de trazer as mensagens ao qual nós estamos lendo e meditando. Gratuitamente você pode pegar aqui no altar um roteiro desse e acompanhar também a meditação e a leitura que estamos fazendo diariamente. São 3 porções bíblicas. Uma coluna somente no Novo Testamento. A outra coluna são livros históricos. E a outra coluna são livros proféticos. Profetas maiores, profetas menores. E inclui salmos também. Então, através dessa leitura, milagrosamente, como Deus fala conosco através da jornada. É uma coisa assim, surpreendente. Eu às vezes quero fugir, Deus fala, é lá, vai lá, a mensagem está lá. Eu acho que 1 ou 2 vezes ao qual eu preguei, e preguei até sobre Apocalipse, quando Deus falou assim, hoje a mensagem não está na jornada. Eu falei, meu Deus, para onde que eu vou? Aí fiz a pergunta certa, é Apocalipse, Senhor? Ele falou, sim. Eu falei, graças a Deus. Aí fui lá meditar, eu acho que foi no capítulo 21 ou 22 que aconteceu isso, mas somente 2 vezes, né? Mas Deus tem sido maravilhoso conosco. Então vamos orar. Senhor, nós colocamos a nossa meditação agora, Senhor, da Tua leitura em Tuas mãos. Faz além do que estamos lhe pedindo. Faz além do que estamos pensando, Senhor. Tu tens liberdade de agir no nosso meio. Nós habilitamos a Tua presença, invocamos a Tua presença, Senhor. Estamos numa campanha de 21 dias de jejum, de oração, lutando contra oposições persistentes, ó Deus, situações que se colocam no nosso caminho e não saem com facilidade, Senhor. Quantos de nós, ó Deus, somos acometidos por situações que nos acompanham há décadas, ó Deus, mas o Senhor já liberou a palavra e Ele disse que haverá restauração na minha
minha igreja. A minha igreja voltará para a posição certa. Então, como igreja ressurreta e assentada nas regiões celestiais, nós banimos desse lugar toda e qualquer oposição maligna, tudo aquilo que se levante contra a tua soberania e a tua palavra, Senhor, caiam por terra em nome de Jesus, e damos total liberdade para que o teu Santo Espírito se manifeste em o nome de Jesus, e que você diga amém. Então, Salmo de número 37, o fim dos maus e dos bons. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria em abundância de paz, e que você diga amém. Nós vamos falar sobre descansar no Senhor. Talvez você até pergunte, mas o que isso tem a ver com uma oposição persistente? E a própria palavra em si, aquilo que Davi escreveu, irá nos esclarecer. E por que descansar no Senhor? Porque muitos, hoje em dia, que vivem na presença de Deus, eles estão entrando numa falência espiritual, num esgotamento espiritual muito grande. E às vezes, para se manter na presença de Deus, é necessário um esforço muito grande da nossa parte. Porém, Deus me revelou através desse salmo algumas situações que nós precisamos ajustar na nossa vida para que não nos tornemos um saco furado. Não nos tornemos um saquetel furado que no domingo recebemos riquezas espirituais na casa de Deus, mas começa segunda, terça, quarta, nós vamos perdendo essas riquezas, vamos esgotando o nosso tanque espiritual, e a nossa vida, ela se volta para o próximo domingo totalmente esgotados, sobrecarregados. Não é à toa que Jesus, ele fez aquele convite: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
O Salmo de número 37, Davi deixa bem claro que nós temos uma escolha. Ou escolhemos viver verdadeiramente para Deus, ou seguimos a nossa própria vontade. Quando essas duas coisas elas se misturam, elas acabam fazendo esvair a nossa força e o nosso vigor espiritual. Porque aquele que é um verdadeiro discípulo do Senhor, ele precisa negar a si mesmo, carregar a sua cruz. Porque aquele que quiser guardar a sua vida, ele perderá. Mas aquele que entrega a sua vida por amor a Cristo e ao Evangelho, recebe mais vida ainda. Então, o Salmo 37 mostra a diferença entre aquele que serve a Deus e a vida daquele que percorre o seu próprio caminho, fazendo o que acha que é certo. Antes até mesmo de desfrutar do descanso do Senhor que nos revigora, que nos traz até contentamento, irmãos. Muitos de nós, parece que Deus, Ele está conduzindo a nossa vida de uma forma de nos entristecer, de nos frustrar. Parece até que quando nós vamos orar, Deus faz tudo ao contrário. E a gente coloca o nosso raciocínio a pensar: poxa, não vou orar mais não, agora eu vou fazer o que tem que ser feito. E aí que mora o perigo, as coisas pioram ainda mais. Então, o Salmo de número 37, ele começa com um grande alerta para aqueles que querem viver uma vida plena em Deus. Nós estamos aqui na casa de Deus, mas é preciso desfrutar da plenitude da presença de Deus. E certas coisas, elas nos impedem sem que nós percebamos. E Davi faz dois grandes alertas a esse respeito. O primeiro alerta, ele diz aqui no verso 1: não se irrite por causa dos malfeitores. Não se irrite. Isso é, o verso de número 8, ele repete novamente. Isso é tão sério que no verso de número 8 ele fala: deixe a ira, abandone o furor, não se irrite novamente, certamente isso acabará mal. A ira, ela pode nos levar a fazer justiça com as nossas próprias mãos. A ira, ela habilita a nossa natureza humana decaída a entrar em ação e resolver o que tem que se resolver. Às vezes falamos assim: vamos orar. E talvez você pergunte: só isso? Só isso? Não, orar é tudo, irmãos. Orar é o princípio de todas as coisas para receber o favor de Deus, para ajustar aquilo que nós não conseguimos ao longo dos anos. E ficamos numa caminhada com Deus, dando soco em ponto de faca, tendo um relacionamento com Deus totalmente frustrante. Eu vou na igreja,
eu louvo a Deus, eu oro, mas nada acontece. Mas existem alguns particulares. E Davi relaciona aqui 2 alertas. O primeiro é esse, a ira. A ira, ela nos leva a fazer justiça com as próprias mãos e nos afasta da presença de Deus. Até mesmo as Escrituras dizem e diz que quem se ira e não vigia, acaba dando lugar para quem? Para o diabo. Então, mesmo sendo chamado segundo o nome do Senhor, às vezes quem está habilitado a trabalhar contra a nossa vida é o diabo. E não é Deus que pode fazer alguma coisa, porque nós não vigiamos, não atentamos para os detalhes que as Escrituras nos ensinam. Na hora da raiva, na hora da ira, nós ficamos cegos, irmãos. Na ira, nós não controlamos o que fazemos e nem o que falamos. Uma pessoa irada, ela ofende. Uma pessoa irada, ela fere outras pessoas. E na ira, acontecem as piores coisas na vida de uma pessoa. Porque na ira, as amizades e relacionamentos são destruídos. Na ira, empregos são perdidos. Na ira, até crimes são cometidos. E por causa da ira e da raiva, nós colocamos tudo a perder. É preciso fechar essa brecha e não dar lugar mais para o diabo trabalhar. Quem tem que trabalhar na tua vida é Deus. Quem tem que abençoar a tua vida é Deus. E não o diabo ficar amaldiçoando você, colocando tropeços e ainda perguntando a Deus: você serve a Deus mesmo? Olha a tua vida como está. Se não fechar brechas, o mal vai prevalecer. Não adianta ser crente nominal. Não adianta dizer que serve a Deus. Davi então começa o Salmo de número 37, dando também o segundo grande alerta. Verso 1: não se irrite por causa dos maus feitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Não tenha inveja. A Bíblia diz que por causa da inveja, Caim matou o seu próprio irmão Abel. Porque ele não aceitou que a oferta de Abel a Deus fosse aceita e a dele não. Ele teve inveja do irmão. A Bíblia diz que Balaão, mesmo recebendo, o profeta Balaão, mesmo recebendo uma revelação esclarecedora da parte do Senhor, dizendo que o povo de Deus não pode ser amaldiçoado, porque ele foi abençoado por ele. Mesmo assim, Balaão insistiu em atender o convite do rei Balaque para amaldiçoar o povo. Por quê? Porque nele havia uma cobiça. Às vezes a inveja, ela se disfarça de uma cobiça, de um desejo. E qual era o desejo dele? Era financeiro. Ele teria muita honra e seria recompensado com muito dinheiro. Então ele considerou em ir até Balaque, até que Deus colocou aquele anjo com a espada, porque Deus já tinha revelado a vontade dele para Balaão. Esse povo é abençoado, você não pode amaldiçoá-lo. Mas ele pegou a sua mula
E nós sabemos que durante a estrada, a mula viu o anjo com a espada desembaiada e Balaão não. Mas tudo por quê? Por causa da inveja. A inveja nos faz desejar coisas que às vezes Deus não quer para nós. Ou, às vezes a inveja nos faz cobiçar aquilo que está na vida de outra pessoa. Os bens de alguma pessoa, os dons espirituais de alguma pessoa. Vejam, nós podemos ter inveja uns dos outros. Ao meditar nessa palavra, Deus me disse assim: você tem inveja. Irmãos, eu chorei. Eu não me via. Vejam como Deus está abrindo os nossos olhos. Vejam como as oposições persistentes, elas estão sendo denunciadas por Deus. Deus está nos fazendo ver coisas que nós não víamos. A rebelião de Corá contra Moisés e Arão, quando ele se levantou e contaminou 250 líderes, ele se levantou através da inveja. Será que Deus fala somente através de Moisés? Não fala também através de nós? E nós sabemos o fim daquela rebelião, onde a terra se abriu, ele, todos os seus seguidores e as suas famílias foram engolidos pela terra e a terra fechou. Que coisa terrível. A inveja. A inveja faz parte das obras da carne. A inveja, ela está relacionada, multimídia, abra para mim aí Tiago, capítulo 4, verso 1, que fala da amizade com o mundo. Que diz assim, olha: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam, olha aí, e nada têm. Matam e sentem o quê? Inveja. Mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Continuando. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Nós toleramos, sem saber, a inveja no nosso interior. A inveja, às vezes, ela se manifesta através de uma angústia, sabia? A inveja, ela se manifesta através de uma tristeza no nosso coração. Por quê? Nós desejamos receber algo, ou desejamos que algo aconteça, e por não acontecer, isso tira a nossa motivação. Isso tira o nosso contentamento, porque como o diácono Paulo pregou aqui, ele disse muito bem que quem é mais importante? A promessa ou o Deus da promessa? Ele falou da experiência de Davi, que a gente está falando nesse salmo, quando Davi, ele não aguentando mais aquela perseguição de Saul contra ele, que talvez ele perguntasse: Senhor, eu estou entrando num esgotamento, eu não estou mais suportando essa situação, e debaixo do seu descontrole, sem buscar saber qual era a vontade de Deus e o que ele iria fazer, ele foi para a terra do inimigo, da terra dos filisteus, e foi reconhecido lá. Ele falou desse texto no Salmo 34.
lá quase perdeu a vida se não fosse a misericórdia de Deus. Porém, a gente sabe que esse processo doloroso de Davi foi enviado por Deus para tirar aquilo que estava na vida dele, que o Senhor queria retirar. Se nós não trabalharmos em comum acordo com Deus, nós vamos ficar num ciclo vicioso e chegar a uma conclusão decepcionante servindo a Deus, porque nunca vamos ter contentamento, porque a presença de Deus, ela é melhor do que as promessas. O abençoador é melhor do que a bênção. Chegar nessa maturidade depende de libertação. Chegar nessa maturidade depende de você conhecer o que está dentro de você. Porque a inveja, às vezes, ela se transforma num ressentimento que sentimos quando os outros têm algo e nós não temos. Ou já até tivemos, mas perdemos pelo meio do caminho. E aquilo nos traz vergonha e você começa a invejar, desejar. E Davi exortou aqui para que não venhamos invejar aqueles que praticam a iniquidade, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Portanto, aquele que ama a Deus não pode invejar a prosperidade de ninguém, principalmente daqueles que não temem a Deus, dos ímpios, porque eles vão secar. Então, cuidado com aquilo que você deseja, cuidado daquilo que você cobiça. Isso pode ser uma inveja disfarçada e está enganando você. Está fazendo com que a sua vida ela tenha um furo, um buraco. E você perde, você ganha muito de Deus, mas você não retém. Você não é contente com aquilo que Deus já te deu. Você tem uma ambição, uma ganância, você quer mais. Você tem um desejo, um anseio, uma insatisfação. Serve a Deus, mas serve insatisfeito. O que é isso? Essa inveja, ela rouba a alegria do Senhor. Essa cobiça, poxa, eu estou buscando, eu estou orando, eu estou lendo a palavra, eu estou indo na igreja e as coisas não acontecem, Deus já entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Deus escreveu o seu nome no livro da vida. Mas nós nos concentramos em migalhas. Nós cobiçamos e desejamos coisas e nada temos. Lutamos fazendo guerras e nada tem porque não pedem, e quando pedem não recebem, porque pedem mal para esbanjarem nos seus prazeres. Gente infiel. E essa gente infiel eu estou incluído, irmãos. Eu sou pastor. Deus falou comigo, ó. Isso aí que você tem na sua vida é inveja. Depois de fechar essas brechas, Davi nos desafia dizendo no verso 7, descanse no Senhor. Aí sim, espere nele.
Descansar é ter fé que Deus irá nos ajudar. Não é ver para crer. Eu quero ver. Se você quiser ver, isso não é fé. Aquele que descansa no Senhor, ele está sempre exercendo fé, ele acalma o seu coração. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus também. Se Deus curar, ele é Deus. Se Deus não curar, ele continua sendo Deus. E você fica contente e não entristecido por causa disso. Então descansar em Deus é deixar as coisas nas mãos dEle. Tudo o que não podemos controlar e carregar. Nós às vezes estamos carregando os fardos desnecessários. Pesos, sobrecargas desnecessárias. Rejeite o pensamento de que o pior vai acontecer na tua vida. Rejeite isso. Isso vem da incredulidade. Isso vem do maligno. Descanse em Deus. Dê ordem para que a tua alma se aquete e não fique agitada dentro de você. Como Davi também no Salmo de número 42, daqui a pouco, essa semana, a jornada vai abordar esse Salmo, quando ele diz: por que você está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que estamos servindo a Deus abatidos, entristecidos, se Deus já fez tudo por nós? Por quê? Por que não desfrutamos do descanso do Senhor? Esse Salmo de número 37, ele é dividido em 4 partes. E essa primeira parte que nós lemos, do verso 1 ao verso de número 11, diz que o Senhor, ele é confiável. A primeira parte, o salmista Davi, ele está dizendo que Deus, ele não decepciona. Isso é, irmãos. Por isso que Davi, ele nos desafia no verso 5. Coloque aí, multimídia, o verso 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Entregue. A gente pensa que se nós não estivermos no controle das coisas, elas não vão dar certo. Mas a realidade, aquele que descansa no Senhor e entrega nas mãos de Deus, ele está exercendo fé que Deus é poderoso, ele é confiável. Deus é confiável, ele não decepciona. E nada vai acontecer daquilo que eu estou temeroso. É não permitir que o medo tome conta do nosso coração. A nossa natureza humana se sente insegura enquanto não controlar a nossa vida, ou às vezes a vida de outras pessoas. Às vezes a gente só sente seguro controlando a vida de outras pessoas. Eu não tenho medo de perder ninguém aqui, porque vocês estão no Senhor Jesus Cristo. Todos nós estamos seguindo ao Senhor. Veja o exemplo bíblico. Saul, quando ele foi rejeitado por Deus, Samuel disse para ele: olha, espera 1 semana e eu vou sacrificar o Senhor com você. No último dia da semana, Saul, vendo que Samuel não chegava e que os soldados estavam indo embora,
E deixando ele sozinho e pressionado pelos soldados, ele foi e fez um sacrifício que não era competência dele para fazer. E a sua vida começou a ser rejeitada por Deus por causa disso, por causa do medo, por causa das pessoas. Olha, não ceda às pressões de ninguém na tua vida. Eu acho ótimo quando o nosso Rabi fala que, olha, basta você se ausentar da igreja e às vezes tirar férias, já vem gente, pastor, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Eu não vou fazer nada. Eu não sou o pastor da igreja, o pastor não está aqui, não vou fazer nada. Não aceita pressão de ninguém. Só faz aquilo que Deus está te mandando fazer. Ele não vai nos jogar uns contra os outros. Quem confunde é o inimigo, é Satanás, que está debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Então, descanse nos braços do Pai. Volte-se para Deus de todo o seu coração e Ele fará. Ele fará só aquilo que Ele faz. Tenha fé. Não fique querendo ver para crer. Tenha fé, acredite, entrega. Mas se eu não falar, se eu não fizer, descansa. Descansa no Senhor. Como nós descansamos em Deus? Para terminar. Primeiro, uma pessoa consegue descansar em Deus largando a ansiedade. O que é a ansiedade? É uma preocupação que rouba a nossa paz. A ansiedade perturba. Ai, eu vou aparecer, o que vai acontecer? Eu vou naquela direção. Ai, será que Deus vai me guardar? Será que não tem um laço à minha frente? Ai, Rocha Miranda é perigoso, hein? Rocha Miranda, né? A gente começa a abraçar um montão de minhoca na cabeça, de vez de confiar em Deus. Então a ansiedade, ela inquieta, ela atrapalha a nossa fé. Por isso que nós falamos, tira os olhos do noticiário, tira os olhos da televisão, esse negócio de, como é que é o aplicativo? Informe Rocha Miranda, isso é terrível, irmãos. Tem assalto todo dia, desgraça todo dia. É uma Bíblia do diabo isso, para roubar a nossa fé, para aterrorizar o nosso coração. Queira ouvir o que Deus está falando, abra os teus ouvidos, porque o nosso Deus é um Deus vivo. Na ansiedade, nós somos pressionados a deixar Deus de lado e tomar o controle de tudo, e não soltamos a corda, porque a gente fica preocupado. E é preciso orar e imaginar que a ansiedade é um fardo que nós carregamos. Para de ficar preocupado, para de carregar esse fardo de dentro de você. Relaxa, descansa no Senhor. Vive a plenitude do Evangelho. Fecha as brechas da tua vida, que aí quem vai ficar sem paz é o capeta. Ele fala, não vou conseguir mais não. Olha lá, ele consegue dormir, não tem mais insônia. Nada perturba ele de noite nem de dia. Por quê, irmãos? Porque nós alcançamos uma maturidade em Deus, em que nada nos aborrece mais. Eu tenho tudo que eu amo. Tudo que eu desejei receber, eu já recebi da parte de Deus. E aquilo que eu não recebi, eu estou esperando no Senhor. Descanse no Senhor e espera nele. Espera nele como? Ansioso, preocupado, sobrecarregado? Não.
Não podemos mais carregar esse fardo de ansiedade, mas precisamos falar: Senhor, eu entrego o meu caminho a Ti. Eu entrego o meu caminho a Ti. A gente vai parar até de comer muito, irmãos, que eu como quando eu estou ansioso, irmãos. Vasculho a geladeira, dou os ataques soviéticos de noite. A gente até emagrece, fica mais até elegante. Então, não aceite também a tentação, que às vezes a gente entrega, mas a gente quer tomar o fardo de volta. Não entre na tentação de pegar o fardo de volta. Descansa. Não vou me preocupar. Eu confio no Senhor. Que essa é a segunda parte. Como nós descansamos em Deus? Largando a ansiedade. E segundo, confiando nele. O Senhor é confiável. É um Deus confiável. Ele não decepciona. É fazer da forma de Deus, não da minha forma. Porém, quem nunca teve a sensação, aquilo que nós falamos aqui no início da mensagem, que Deus é um estraga-prazeres. E o inimigo nos tenta a pensar dessa forma. Foi o que ele fez com Eva, lá na serpente no paraíso. Está vendo aquela árvore lá? Do conhecimento do bem e do mal? Se você comer daquela árvore, você vai se tornar igual a Deus. Deus está encobrindo de você algo bom. O que o maligno, ele desenha o quadro? Ele desenha de que realmente Deus é um estraga-prazeres, porque aquilo que eu desejo, eu não recebo, porque Deus não quer me dar, Ele é mau. Deus não é bom. Pois é só começar a orar que tudo desanda, tudo dá errado. E o inimigo começa a desenhar esse quadro. E por isso que a recompensa tentadora do pecado, o que é o pecado? O pecado, ele traz um prazer imediato. Por que nós caímos na tentação do pecado? Porque nós queremos prazer. E ele traz essa recompensa imediata. É uma satisfação rápida. Mas em breve tudo vai secar e murchar. Tem crente que está viciado em pecar, mas ele está iludindo a sua própria vida. Davi passou mais de 10 anos perseguido injustamente por Saul, e 2 vezes ele teve a chance de matar Saul e de acabar com tudo. Mas ele tomou uma decisão: eu vou confiar em Deus. Então, tome essa decisão nessa manhã. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Confia. Não faça nada conforme você deseja. Espera nele. Espera nele, porque ele vai fazer. Ele é confiável. O Deus que nós servimos é confiável. Por isso, para terminar, nesse Salmo 37, deixa bem claro que nós temos o livre-arbítrio para escolher a decisão que precisamos tomar. Ou nós vivemos para Deus, ou nós seguimos a nossa própria vontade. Isso ninguém pode interferir na vida de ninguém. Eu não posso interferir na vida da minha esposa, ela não pode interferir na minha. É uma decisão pessoal de cada um. O que Josué disse? Quando o povo estava se desviando.
escolham hoje quem vocês vão servir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu já decidi. Se vivemos para Deus, é preciso abandonar a ira e a inveja, como no início desse salmo. Não dar lugar para o diabo, fechar as brechas antes que seja tarde demais. E depois, descanse no Senhor. Rejeite o pensamento que o pior vai acontecer. Acalme o teu coração e tenha fé. Repito, Deus é confiável. Ele é digno de confiança, Ele não decepciona. Largue a ansiedade. Não fica preocupado, confia nele. E o mais Ele fará. Vamos servir a mesa do Senhor, aqueles que estão escalados. É uma manhã de descansar em Deus. É uma manhã também de romper com todas as oposições persistentes da nossa vida. Romper com a nossa natureza humana, romper com aquilo que nós achamos que é certo. Rompe com essas coisas. É uma manhã de lançar a ansiedade fora, preocupação vai embora. Oh, minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Confia em Deus, pois ainda o louvarei. Confia em Deus. Acalma o teu ser. Não fique pensando que o pior vai acontecer. Isso que o inimigo quer, ele quer agitar você. Ele quer preocupar, não caia nessa preocupação. Às vezes, o tempo é o nosso pior adversário. Davi passou 10 anos, mais de 10 anos sendo perseguido. E o tempo parece que vai minando o nosso ser quando a gente não tem em Deus o nosso foco, o nosso descanso. O principal na nossa vida não são as promessas, as bênçãos de Deus, é o Senhor. Eu amo o Senhor, eu amo a Deus, é Ele. Antes de participar da mesa, examine-se o homem a si mesmo. Peça ao Senhor para que abra os seus olhos a respeito do seu próprio contexto de vida. E que os teus ouvidos espirituais também tenham sensibilidade para ouvir o conselho do Senhor, quando Ele revelar algo a seu próprio respeito. Davi, ele foi claro: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Descanse. Descanse no Senhor e espere nele. Não deixe a inveja interferir. Não deixe a tristeza invadir o teu coração, porque você não recebeu aquilo e nem aquilo outro. Não deixa. Fecha essa porta. A tua maior riqueza é o Senhor, que fez os céus e a terra. Imagina você vivendo a eternidade em Cristo Jesus, mas já podemos viver aqui na terra, desfrutando desse gozo, dessa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Nada vai roubar a nossa alegria. Tristeza vai embora, enfermidade vai embora, perturbação do inferno vai embora. Eu vou descansar no Senhor, eu vou esperar nele, e o mais Ele fará.
Eu já entreguei o meu caminho ao Senhor, eu confio nele, ele é confiável, e o mais ele fará. Senhor, que encontremos descanso e consolo. Chega de carregar esse fardo da ansiedade. Chega de viver preocupado. Vai acontecer isso. Não vai acontecer nada. Deus é soberano. Ele controla todas as coisas. Entrega a Ele que Ele vai fazer a coisa certa. Não vai acontecer nada de ruim, em nome de Jesus. Então, Senhor, examinando a nós mesmos, se existe algo que está se opondo à nossa vida e não sabemos, abra os nossos olhos espirituais. Abra, Senhor. Porque Davi fala de um contexto bem específico nesse salmo. E esse contexto às vezes se manifesta na nossa vida, porque eu não me via um homem invejoso, Senhor, mas o Senhor disse: dentro de você tem uma inveja. Você tem que lutar contra isso. Isso está roubando a tua alegria. Você deseja receber certas coisas e por não receber isso te entristece. Senhor, então eu vou descansar em Ti, Senhor. Eu vou desfrutar do meu relacionamento contigo. Nada me aborrece, Senhor. Nada vai me aborrecer mais. Porque, como disse o Senhor: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado pela tua morte, pela tua ressurreição. Vamos comer todos juntos. Por semelhante modo, após haver ceado, o Senhor também tomou do cálice e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso por amor a mim. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado por poder desfrutar desse descanso, Senhor. Iremos para casa hoje em paz. Estamos lançando sobre Ti a nossa ansiedade. O Senhor tem cuidado de nós. Não vamos pensar que o pior vai acontecer. Não vai acontecer pior nenhum. É a vontade de Deus é que vai prevalecer. Vamos beber todos juntos. Amém. Diga amém. Poder se sentar.